Olá pessoal, bom dia, boa tarde. Meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, também sou médico do esporte. E hoje a gente vai discutir um tema bastante frequente, bastante procurado na internet, que são os exercícios prescritos para quem tem condromalácia. Então, antes da gente pensar nos exercícios, vamos falar rapidinho dos fatores de riscos da condromalácia. A gente sabe que é uma doença bastante frequente em mulheres. O fator principal é o valgo dinâmico, que é aquela incapacidade da desaceleração que a mulher costuma ter. Existe um dissincronismo da musculatura do quadril e do quadríceps e o joelho é jogado para dentro, o fêmur roda para dentro e a patela faz um atrito excessivo, obviamente levando a uma hiperpressão na cartilagem. E também alguns atletas que têm uma incapacidade ou uma capacidade reduzida de desacelerar. Então, por exemplo, um corredor de rua que esteja fazendo um treino e ele não tem uma boa capacidade do músculo anterior da coxa de desacelerar, é uma pessoa que tem um fator de risco muito grande. Então, a condromalácia, como eu já falei em outros vídeos, ela é dividida em 4 graus. Quanto mais a gente vai afinando a nossa camada de cartilagem, maior o grau da condromalácia. Então, primeiro ela começa a amolecer, que seria o grau 1, depois ela vai progredindo e quando ela chega no grau 4, a gente já tem praticamente uma exposição óssea. Na verdade, quando a gente vai pensar no diagnóstico da condromalácia, o mais importante não é só pensar no grau dela, mas sim na função e nos fatores que levaram a pessoa a desenvolver. A condromalácia é uma doença no qual a dor é o principal sintoma. Além da dor, a gente pode ter a crepitação, o joelho que estala, uma sensação de falseio, e a dor leva ao que a gente chama de inibição quadricipital, ou seja, aquele quadríceps, aquela musculatura anterior da coxa, fica inibida. A quantidade de neurônios motores que chegam à musculatura ficam reduzidos. Então, por mais que a pessoa tente fazer um trabalho de fortalecimento, ela não consegue enquanto ela tiver dor. Então a dor ela é o principal alvo nosso durante a reabilitação para que o paciente consiga melhorar e consiga fortalecer. Então o tratamento da condromalácia envolve a reabilitação, que são os exercícios da fisioterapia, e o principal recurso da fisioterapia que é utilizado é a eletroestimulação, que é quando a gente coloca o eletrodo sobre o músculo e começa a ativar, e o controle da dor na fisioterapia ele é realizado através de recursos como laser, o TENS, o ultrassom, e se a gente puder e tiver na nossa mão, a gente pode também fazer infiltração articular com produtos como a triancinolona e o ácido hialurônico. Então, havendo melhoria da dor, a gente consegue reduzir a inibição quadricipital. E aí que a gente começa a pensar em fortalecimento e exercícios para condromalácia. Então, quando a gente começa a pensar no exercício de condromalácia, primeiro a gente precisa fazer um teste isocinético para a gente ver equilíbrio muscular, a gente comparar força, potência, resistência de um músculo de uma perna com relação à outra e da cadeia anterior com relação à cadeia posterior para a gente ver como é que está sendo esse funcionamento. Se existir desequilíbrio, a gente precisa tratar antes de pensar em fazer o fortalecimento e antes de pensar em colocar a pessoa no esporte. A partir do momento que a pessoa já tem a musculatura equilibrada, no teste isocinético, já não tem mais dor, a gente faz os testes funcionais, existem diversos testes funcionais descritos. Esses testes funcionais podem ser aplicados tanto pelo fisioterapeuta quanto por um educador físico que entenda. E a partir daí a gente realmente pensa em fazer os exercícios de fortalecimento. Então, quando a gente pensa em exercícios de fortalecimento, tem que individualizar. Não dá para a gente prescrever exercícios genéricos e a pessoa seguir no dia a dia dela. A gente precisa fazer uma individualização e isso é realizado através de uma equipe multidisciplinar, médico, fisioterapeuta e o educador físico. Então, quando a equipe faz a prescrição dos exercícios para condromalácia, ela leva em conta alguns fatores. A gente tem que lembrar que na cadeia cinética aberta, quanto maior a extensão do joelho, maior o vetor de reação articular, isso tem que ser levado em conta. E tem que ser muito levado em conta que quanto maior o grau de flexão na cadeia cinética fechada, principalmente se a gente tiver uma distância muito grande do centro de gravidade, maior o atrito da cartilagem contra o fêmur. A prescrição de exercícios ela vai envolver vários fatores, O biotipo tem que ser diferente para mulheres, tem que ser diferente de acordo com a idade e de acordo com o grau da inibição muscular. Então, quanto maior a inibição muscular,
mas a gente vai começar com exercícios inicialmente excêntricos, depois a gente vai partir para exercícios concêntricos, depois a gente vai entrar para os exercícios avançados. Então, pessoal, dando sequência ao trabalho de exercícios para condromalácia, eu estou aqui com o professor Ronaldo, com a professora Débora. Hoje a gente vai fazer um demonstrativo do que é a progressão dos exercícios de condromalácia a partir do momento em que o paciente saiu de uma boa reabilitação. Lembrando que para ele estar nesse ambiente de academia, em primeiro lugar, ele não pode mais sentir dor, ele não pode mais ter os sinais cardinais da condromalácia, dor, muita inibição muscular, sensação de inchaço no joelho. Tudo isso já tem que ter sido tratado através de uma boa reabilitação e ele vai ser introduzido aqui dentro através da equipe multidisciplinar. Muito importante e o principal de tudo é de que para ele estar aqui dentro ele tem que estar de um lado de um profissional bom de educação física que entenda sobre biomecânica, que entenda sobre a doença, para que esse ambiente seja o mais positivo possível, para que ele consiga fortalecer e o segundo objetivo dele, que é partir para um segundo esporte ou ficar aqui dentro só fazendo o treinamento de força, ele seja atingido. Muito importante também que esse contato do professor com os profissionais da saúde, o médico, o fisioterapeuta, toda a equipe que estava envolvida, seja muito bem estabelecido. Então a gente vai começar a demonstração dos exercícios. É muito importante de que você não reproduza isso em casa, sozinho ou sozinha. Sempre tenha um profissional de educação física do seu lado, sempre tenha um diagnóstico preciso sobre essa doença. Apesar de você muitas vezes achar que a causa da sua dor é condromalácia, pode não ser a condromalácia. Lembrando que a condromalácia nada mais é do que um amolecimento da cartilagem progressivo e ele pode ou não estar ligado ao envelhecimento. Então é muito importante de que você tenha um diagnóstico correto para que o tratamento tenha êxito, senão é muito comum a gente ver muita gente aí não tendo muito êxito no tratamento e recidivas e muitas vezes uma academia dessa aqui mal orientada, na verdade ela pode piorar o seu problema, tá? Então eu vou fazer uma primeira pergunta aqui para o professor Ronaldo. A gente tem aqui uma aluna, né? A professora Débora vai simular como se fosse uma aluna lesionada. Ela acabou de chegar aqui com uma carta de um médico e de um fisioterapeuta. Ela se tratou de condromalácia, teve sucesso, já não sente mais dor. A gente vê que o quadríceps dela já está um pouco mais ativado, já não tem mais tanto valgo dinâmico, já tem uma contração excêntrica um pouco melhor. Ela já consegue trabalhar melhor nas atividades do dia a dia e ela vai chegar aqui dentro. Aí eu gostaria muito de que o professor conduzisse e mostrasse muito o conceito de que a gente consegue fortalecer aquele joelho, consegue tratar aquele distúrbio biomecânico sem agressão articular. Ou seja, aquele velho conceito de que quanto mais peso, melhor o trabalho de fortalecimento, que a gente consiga de uma vez abolir isso daí e a gente consiga fazer um bom trabalho progressivo de fortalecimento e que essa pessoa nunca mais volte a ter sintoma e a gente consiga realmente melhorar o envelope de função do joelho e fazer toda a parte preventiva. Bom, antes de mais nada, é um prazer participar desse projeto com você. Obrigado, Débora também. É muito comum quando o paciente deixa o consultório, ele sobe aqui a escada, ele já não é mais o paciente, ele já passa a ser o aluno. E esse aluno, ele tem dois tipos de consideração. O primeiro é que quando ele chega aqui com um valgo dinâmico, por exemplo, nós temos que ter em mente, nós profissionais de educação física, que existe uma necessidade de que seja fortalecido todo o glúteo médio, todos os rotadores externos do quadril, assim o gêmeo inferior, o gêmeo superior, o glúteo mínimo, o glúteo máximo, o glúteo médio, o obturador interno, o piriforme, o quadrado lombar, enfim. Também um trabalho de fortalecimento do quadríceps como um todo, principalmente do vasto medial, que é esta parte interna do joelho, porque ele vai recentralizar a patela, que ela sempre tende a ser lateralizada. Um trabalho de alongamento dos isquiotibiais, que são os posteriores da coxa, e de todo o trato iliotibial. Então este é o primeiro entendimento. Ele tem ainda algum sintoma de valgo dinâmico, muito embora ele já tenha sido tratado, a fase
primeira do tratamento foi feita na clínica. E o trabalho de musculação, ele entra como uma fase preventiva, tá certo? Mas esse distúrbio biodinâmico, ele tem que ser otimizado. O aluno que chega aqui com essa carta, é muito comum e é bom que ele chegue aqui com essa carta, porque norteia o nosso trabalho, ele precisa ser recomposto. O segundo aspecto é uma lembrança de dor. Como o Adriano colocou, ele não tem mais dor. Quando ele é liberado lá do consultório, ele sai de lá sem dor, mas ele chega aqui com uma lembrança. O que é que esse indivíduo não quer? Voltar a ter dor, tá certo? Então, a partir do momento que você começa a desenvolver um trabalho, ele vai evoluindo progressivamente e esse indivíduo, esse aluno, essa aluna, passa a evoluir sem dor, ampliando as suas articulações, o movimento passa a ser mais amplo, ele passa a conquistar força muscular de uma forma como ele já não tinha antes por conta da própria dor. Ele vai adquirindo o quê? Confiança, ele vai deixando o medo de lado. E essa qualidade de vida é imprescindível. Partindo desse pressuposto, Adriano, considerando todas essas implicações biomecânicas e essa característica do indivíduo de medo que precisa dar lugar à confiança, porque a dor já começou a deixar de existir lá no consultório e ela será definitivamente sanada aqui na academia, nós partimos de um princípio, então. O princípio que o treinamento ele se fundamenta tanto na confiança como na performance do aluno. Você precisa conjugar esses dois fatores e, a partir daí, elaborar um treino de forma progressiva. O primeiro exercício que nós vamos mostrar aqui, ele é de fácil execução. A pessoa está em decúbito dorsal, ela está com os pés devidamente apoiados no chão, costas bem apoiadas, respeitando todas as curvaturas fisiológicas da coluna, tá certo? Eu vou pedir para que você observe que os joelhos eles estão aproximados pelo uso de um rubber band. Este elástico ele vai promover uma tensão obrigatória no afastamento dos joelhos para que haja um alinhamento do joelho com o pé. Quando eu faço isso, eu estou ativando a porção média do glúteo e vou usar as duas porções, tanto a média, que já está ativada pelo rubber band, como a porção máxima para fazer a elevação do quadril. Vou pedir para a Débora ficar apoiada nos calcanhares, aí faça uma dorsiflexão, pode começar o movimento. Então ela vai fazer aqui a elevação do quadril, ativando todo o glúteo máximo para que ele faça essa elevação da pelve. Além do glúteo máximo, a porção proximal dos isquiotibiais. E o glúteo médio sendo ativado para que o joelho esteja alinhado com os pés. Então eu tenho aqui toda a ativação dos rotadores externos. Pode ser feito tanto em isometria como de forma dinâmica. Pode baixar, sobe de novo, contrai, baixa, sobe de novo, isso, baixa, sobe de novo, segura. Em termos de movimento, eu não gosto de pensar em certo ou errado. Prefiro pensar em adequado ou não adequado ao movimento. É correto fazer sem o rubber? Sim. Porém, se você tem a disponibilidade deste equipamento, ele é conveniente. Você ativa a musculatura de uma forma mais inteligente. Simples assim, tá certo? Acredito que aqui 3 séries de 15 a 20 repetições vão levar a musculatura a um trabalho bem eficiente. Você já deve estar sentindo o glúteo trabalhar. Um segundo exercício, bem parecido com o primeiro. Você vai fazer aqui uma ativação do glúteo médio da seguinte forma. Agora com os pés próximos, você vai fazer um afastamento dos joelhos lateralmente, sustenta e volta. Então você tem tanto o exercício dinâmico como o exercício isométrico. As duas coisas são boas, as duas situações são boas. Você vai fortalecer todo o glúteo médio e toda a cadeia rotatória externa. De novo, 3 séries de 15 a 20 repetições devem bastar também para esse exercício. Afasta e segura, segura, 1, 2, 3, voltou, afasta, segura, 1, 2, 3, relaxa. Por que 3? 3 não é um número aleatório. 3 é um número que a ciência mostra que promove um bom catabolismo muscular. O que é isso? A musculatura vai responder de forma excelente ao exercício proposto. Vai provocar microlesões da musculatura que vão necessitar de uma regeneração. E nessa regeneração existe o ganho muscular.
é o anabolismo muscular. Um exercício muito interessante para quem tem condromalácia, para que a gente possa sanar esse distúrbio biomecânico, é o alongamento tanto da cadeia dos posteriores de coxa, dos isquiotibiais, como da banda iliotibial. A banda iliotibial era mais delicada para ser alongada. Então a gente faz uso aqui de um recurso, de um rubber band. Pode subir o pé aqui, Débora. Assim. Isso. Estenda aqui sua perna. É importante lembrar que cada indivíduo é único. Então ele tem limitações próprias, ele tem níveis de dor, de flexibilidade. A gente tem que considerar isso para que o exercício ele seja realizado de uma forma interessante e própria para cada um. Como eu disse, não tem certo ou errado. Tem um exercício adequado ou não adequado. Desta forma, para que a gente consiga chegar no trato iliotibial, ela vai ter que estender aqui todo o membro inferior, fazer aqui uma pronação do pé, ou melhor, uma supinação do pé para dentro, e aí ela vai começar uma inclinação lateral da coxa, mantendo o quadril estável, sem que ele se levante. Aí ela vai trazendo aqui para dentro, chegou. Então ela está alongando. Ela poderia ir mais? Poderia, mas fatalmente o quadril rodaria. Perde eficiência do movimento. A gente acaba comprometendo regiões que não precisam e não devem ser comprometidas. Então, dessa forma, mantenha aqui a posição por 20, 30 segundos. Descansa, pode repetir? Pode. O alongamento também pode e deve ser feito em séries, tá certo? Retorna, alivia a tensão, é isso. Um outro exercício muito comum e muito usado e muito simples de ser feito, porém, é preciso que se tome aqui alguns cuidados técnicos, é este alongamento aqui fazendo uso do espaldar, onde temos o apoio de um dos pés em uma situação que seja confortável e possível. A Débora consegue fazer esse movimento aqui num ângulo perfeito de 90 graus. O calcanhar está apoiado, a perna está estendida, as curvas fisiológicas da coluna estão mantidas, não há necessidade da flexão do tronco à frente, ela mantém aqui a coluna. E o pé que está em apoio, ele está voltado para frente, ele não faz uma abdução. Esta é a posição correta para o alongamento. Toda a cadeia isquiotibial está sendo aqui atingida. Ela está fazendo aqui um alongamento ótimo. Também, meio minuto em cada perna, 3 vezes em cada perna, resolve. Esse equipamento é uma cadeira abdutora. A função primária dele é atingir o fortalecimento do glúteo médio e do tensor da face lata. Os dois são importantes abdutores do quadril. Eles vão minimizar e corrigir a rotação interna do joelho no valgo dinâmico. Quando alguém chega na academia e não teve ainda um contato com o equipamento, o que é que se pede? Se apoie com as costas aqui no apoio, ele foi projetado para isso, mantendo aqui as curvaturas fisiológicas da coluna e as mãos apoiadas numa posição quase que perpendicular, sem nenhuma projeção do corpo à frente. Isso é uma função equivocada, ela perde aqui a curvatura fisiológica. Então ela retorna, segura, tem aqui o apoio do joelho com o equipamento, o pé tem uma pequena dorsiflexão e ela passa a executar o movimento. Inspira, afasta e volta. Pode continuar o movimento. Cada indivíduo tem uma amplitude individual, então não tem o exercício errado ou certo, tem o adequado e o não adequado. Qual é o adequado? Usar a amplitude máxima possível. Então ela faz toda a contração concêntrica e toda a contração excêntrica. Pode parar um pouquinho. Quando esse aluno progrediu na academia, ele não apenas fortaleceu os membros inferiores, fortaleceu o core, fortaleceu o tronco. Eu vou pedir para que a Débora faça o seguinte, ela se adiante na cadeira, projete aqui os joelhos mais para frente, aumentando a superfície de contato da perna com o equipamento. Ela tem uma possibilidade maior de força agora. Para que isso aconteça de uma forma interessante, sem erro, ela precisa ter aqui uma boa estrutura muscular, ela tem, toda a curvatura fisiológica está preservada e eu vou pedir algo para ela que normalmente se pede a um avançado. Você vai fazer uma retroversão da pelve. Eu vou aqui fazer
por um momento, uma breve retificação da coluna lombar para ativação do glúteo máximo. Como nós fizemos no exercício com o rubber band, ela tem agora a ativação do glúteo máximo em conjunto com a ativação do glúteo médio. Então ela arruma aqui, cabeça, consegue segurar aqui na manopla, aqui do lado ainda. Pronto, agora pode executar o movimento. Este movimento é um movimento mais avançado. Ele usa o aparelho abdutor de uma forma mais interessante. Ela tem mais força, porque ela tem agora maior superfície da perna em contato com o equipamento. Aumenta a possibilidade de trabalho, aumenta o ganho muscular. Pessoal, muito obrigado. Me sigam aqui nas redes sociais. Não se esqueça de não fazer jamais esses exercícios sozinhos e continue assistindo meus vídeos.